Estimação da função de sobrevivência. Nelson Allen, Kaplan-Meier, com estratificação e estimador atorial. Autores: Bernardo, Guilherme e Victor. Professora doutora Silvana Schneider. Análise de sobrevivência, 16 de setembro de 2020. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sumário. Nosso trabalho está dividido em introdução, estimador de Kaplan-Meier com estratificação, estimador de Nelson Allen, estimador atorial, a conclusão e a apresentação de exercícios. Introdução. A análise de sobrevivência, conhecido como análise de sobrevida por alguns autores, é o ramo da estatística que estuda fatores associados ao tempo até a ocorrência de um desfecho de interesse. Embora bastante utilizada na área epidemiológica, sua aplicação pode ser estendida para diversos segmentos. Uma indústria, por exemplo, pode estar interessada em saber em que momento pode ocorrer uma falha das suas máquinas, para então realizar a devida substituição. A análise de sobrevivência pode ajudar a contribuir para o planejamento de uma indústria, por exemplo. A partir de 4 funções básicas, função densidade, função sobrevivência, função risco e função risco acumulada, é possível analisar o tempo de sobrevivência T, e a estimação dessas funções pode ser realizada através de um método simples para os casos onde o estudo não possui censura. Problema: a ausência de censura é um fato pouco frequente em estudos reais. Por exemplo, suponhamos que sejamos interessados em analisar o óbito de pacientes diagnosticados com câncer. O óbito é o nosso desfecho de interesse. Pode ocorrer que ao longo do estudo, pacientes sobrevivam além do término do estudo, além do tempo final do estudo. Esse tipo de situação nós conhecemos como uma censura direita, onde o tempo de vida, ou quando ocorre o desfecho de interesse, é superior ao tempo do estudo. Por outro lado, também pode ocorrer que o desfecho, o óbito, nosso desfecho de interesse, veio a ocorrer em algum momento que nós não sabemos qual, mas que foi previamente ao momento do T que estamos estudando. Esse tipo de censura é conhecido como censura à esquerda. São exemplos de censuras que podem ocorrer ao longo dos estudos. Para contornar este problema e estimar as funções básicas da análise de sobrevivência, existem algumas técnicas não paramétricas. 3 delas serão apresentadas a seguir. Estimador de Kaplan-Meier com estratificação para estimar a função de sobrevivência ST nos casos de dados estratificados. Estimador de Nelson Allen para estimar a função de risco acumulada λT. E o estimador atorial. O primeiro estimador apresentado neste trabalho é o estimador de Kaplan-Meier com estratificação. Antes da gente falar do estimador de Kaplan-Meier com estratificação, a gente precisa revisar o estimador de Kaplan-Meier que foi apresentado pelos colegas na última aula. Segundo Carvalho et al. 2011, o estimador de Kaplan-Meier oferece uma solução para problemas com dados censurados utilizando os conceitos de probabilidade condicional e independência. Assim, a construção desse estimador leva em conta o fato de que as ocorrências do evento de interesse são independentes e, portanto, a função de sobrevivência vai ser estimada a partir do produtório das probabilidades de sobrevivência até o tempo t. Então, considerando que a gente tem m diferentes tempos de ocorrência do evento de interesse na nossa amostra, denotados por T1, T2 até Tm, e sendo R de Tj o número de pessoas no grupo de risco no tempo Tj e ΔN de Tj o número total de ocorrências do evento de interesse no tempo Tj, então a função de sobrevivência S de T vai ser estimada pelo produto das probabilidades de sobrevivência a cada tempo Tj menor ou igual que T, conforme a expressão na tela. Então, a gente vê que o estimador de Kaplan-Meier no tempo T vai ser o produtório de 1 menos a probabilidade da ocorrência do evento no tempo Tj. É importante notar aqui que as observações censuradas elas entram nesse cálculo até o instante Tj imediatamente anterior à sua censura. Então, as observações censuradas têm uma influência no cálculo da função de sobrevivência em cada tempo t. A variância assintótica desse estimador é estimada via essa fórmula, que depende do número de eventos no tempo tj e o número de pessoas sob risco nesse mesmo tempo. É importante notar aqui
E conforme os colegas apresentaram na última aula, quando a gente vai construir intervalos de confiança baseados nessa estimativa para variância do estimador de Kaplan-Meier, nos extremos da função de sobrevivência, os intervalos de confiança podem ter valores abaixo de zero e superiores a 1, o que é inconsistente em termos de probabilidade. Então, para construir intervalos de confiança que fiquem dentro do intervalo 0, 1, a gente tem que utilizar uma transformação. Para falando sobre o estimador de Kaplan-Meier com estratificação, a construção desse estimador é bastante simples. Ele baseia-se na ideia de que unidades amostrais de diferentes grupos ou estratos podem apresentar diferenças quanto ao tempo de sobrevivência. Ou seja, a gente tem um indício de que fatores influenciam no tempo de sobrevivência. A amostra é então dividida de acordo com os grupos e o estimador de Kaplan-Meier é aplicado a cada um desses grupos, estratos, gerando uma função de sobrevivência estimada para cada um dos grupos. Então, a gente tem tantas funções de sobrevivência estimadas quanto forem o número de grupos. Na prática, esse processo é feito de maneira bastante simples. Na hora que a gente for estimar a função de sobrevivência S de t, basta que a gente adicione uma variável categórica que indique a qual grupo os indivíduos da amostra pertencem. Um exemplo, então, de aplicação do estimador de Kaplan-Meier com estratificação. Os dados são referentes a um estudo com pacientes portadores do vírus HIV, realizado entre os anos de 1986 e 2000. Os dados deste exemplo podem ser encontrados no link, neste link. Nesse caso, a gente está interessado em avaliar como a variável sexo afeta o tempo de sobrevivência de pacientes com HIV. Então, a nossa amostra de 193 pacientes é dividida em dois estratos, o extrato sexo masculino com 144 indivíduos e o extrato sexo feminino com 49 pacientes. Então, a gente aplica o estimador de Kaplan-Meier apresentado anteriormente para cada um dos estratos e assim a gente vai obter uma função de sobrevivência estimada para cada sexo. A gente vai disponibilizar junto com a apresentação os códigos utilizados para fazer os exemplos no R. E aqui a gente mostra o principal deles, que é como que a gente aplica o estimador de Kaplan-Meier com estratificação. A gente usa a variável tempo em função do sexo, que é a nossa variável estratificadora. Essa tabela aqui, então, mostra os 5 primeiros tempos de ocorrência do evento de interesse, que nesse caso é a morte devido ao vírus HIV, em cada um dos estratos, sexo feminino e masculino. Observe aqui que o primeiro tempo de ocorrência de óbito entre mulheres é de 22 dias. Nesse tempo ocorre uma morte devido ao vírus do HIV. Mas no tempo 116 dias, que é o segundo tempo de ocorrência de óbito, o número de pessoas em risco é de 47. Acontece que entre o intervalo de 22 dias e 116 dias, além desse óbito, ocorreu uma censura, por isso o número de pacientes sob risco caiu de 49 para 47. Aqui, para exemplificar os cálculos, a gente considerando o extrato sexo feminino, no tempo de t igual a 22 dias, que é o primeiro tempo de óbito de mulheres, a gente estima a função de sobrevivência usando a fórmula do estimador de Kaplan-Meier. Então, a função de sobrevivência estimada no tempo t igual a 22 é 1 menos o número de óbitos ocorridos em t igual a 22, que foi de 1, dividido pelo número de unidades amostrais em risco no tempo 22, que é 49. Então, fazendo 1 menos 1 sobre 49 dá 0,98. O próximo tempo de ocorrência de óbito entre as mulheres é no tempo t igual a 116 dias. Então, até nos demais tempos, até 116, a função de sobrevivência é estimada como 0,98, e ela vai sofrer um salto. Nesse caso, vai cair um degrau no tempo t igual a 116. Que então, no tempo 116, a função
de sobrevivência estimada como produto da função de sobrevivência estimada no tempo 22, vezes 1 menos o número de óbitos no tempo 116, que foi 1, dividido pelo número de pacientes sob risco no tempo 116, que é 47, e isso dá 0,959. Considerando o extrato sexo masculino, a gente tem que o primeiro óbito ocorre no tempo de 16 dias, então, seguindo a mesma lógica, a função de sobrevivência é estimada no tempo t igual a 16 como 1 menos o número de óbitos no tempo t igual a 16 dividido pelo número de pacientes do sexo masculino sob risco no tempo 16. Isso é 1 menos 1 sobre 144, que dá 0,993. O segundo tempo de ocorrência de óbito entre os homens é no tempo t igual a 18 dias. Então, a função de sobrevivência no tempo t igual a 18 dias é a função de sobrevivência no tempo t igual a 16 dias, que a gente calculou aqui, 0,993, vezes 1 menos o número de óbitos entre homens no tempo t igual a 18 dias, que foi 1, dividido pelo número de pacientes homens sob risco no tempo t igual a 18, que foi 143, fazendo esse cálculo dá 0,986. Os demais cálculos são feitos da mesma forma, então, fazendo todos os cálculos, a gente pode então fazer um gráfico das funções de sobrevivência estimadas, conforme é mostrado aqui nessa figura, onde em vermelho é a função de sobrevivência para pacientes mulheres e em azul é a função de sobrevivência estimada para os homens. A gente percebe nesse gráfico que a função de sobrevivência estimada dos pacientes homens está sempre abaixo da estimativa da função de sobrevivência de pacientes mulheres. Isso pode nos sugerir que, para qualquer um dos tempos t analisado, as mulheres possuem uma sobrevivência maior do que os homens quanto ao vírus do HIV. Só que, nesse caso, a gente só está olhando para as estimativas pontuais dessas funções. Para analisar se essas diferenças observadas são significativas, a gente deve aplicar um teste de hipótese ou olhar para esses gráficos junto com as bandas de confiança para cada uma das funções. Então, fazendo o plot com as bandas de confiança, que estão nessas linhas, essas linhas pontilhadas são os limites de confiança dos intervalos para cada uma das funções, a gente percebe, então, que os limites de confiança das duas funções se sobrepõem em maior parte do intervalo de tempo. Então, dessa forma, a gente não pode afirmar que as mulheres têm uma sobrevivência maior do que os homens para todo o tempo t, quanto ao vírus do HIV. Ou seja, a gente não pode dizer que as funções de sobrevivência diferem. Embora o estimador não paramétrico de Kaplan-Meier seja o mais utilizado para fazer a estimação da função de sobrevivência, na literatura especializada existem outros estimadores, dentre eles o Nelson-Allen. Através desse estimador é possível fazer a estimação da função de risco acumulada, e através da relação das funções básicas de sobrevivência pode-se obter a função de sobrevivência também. O estimador foi inicialmente proposto em 1972 por Nelson e posteriormente aperfeiçoado em 1978 por Allen. Aí, então, tem a junção dos dois autores pela qual é dado o nome do estimador de Nelson-Allen. Allen provou propriedades assintóticas importantes relacionadas ao estimador. Então, a alternativa para estimar a função de risco acumulado é o estimador de Nelson-Allen, dado por lambda-Chapelle, no tempo t, igual ao somatório de n delta n no tempo tj por r no tempo tj, em que o delta ntj é o número total de eventos ocorridos em tj e o rtj é o número de pessoas sob risco de sofrer um evento de interesse em tj. A variância para o estimador de Nelson-Allen para lambda-t é estimado também por variância Chapelle de lambda-Chapelle de Nelson-Allen no tempo t igual ao somatório do número total de eventos ocorridos em tj, delta n, pelo número de pessoas sob risco de sofrer um evento de interesse em tj elevado ao quadrado.
Através da relação entre a função de risco acumulado e a função de sobrevivência, dado por λt igual menos logaritmo da função de sobrevivência, podemos obter o estimador de Nelson-Allen para a função de sobrevivência. Logo, o que nós estamos fazendo é utilizando a relação entre a função de risco acumulado e a função de sobrevivência e fazendo a operação inversa, elevando a função de risco acumulado ao expoente. E então nós podemos obter uma estimativa para a função de sobrevivência. A variância desse estimador é estimada por a variância da função de sobrevivência de Nelson-Allen igual a estimativa da função de sobrevivência de Nelson-Allen no tempo t elevado ao quadrado, multiplicado pelo produto do ΔN TJ, que é o número de eventos ocorridos em TJ, dividido pelo número de pessoas sob risco elevado ao quadrado. Portanto, nós obtemos a estimativa da variância por a estimativa de sobrevivência de Nelson-Allen no tempo t elevado ao quadrado vezes o produtório da variância do lambda de Nelson-Allen no tempo t. Para amostras suficientemente grandes, o estimador de Nelson-Allen para a função de sobrevivência produz estimativas próximas àquelas obtidas pelo estimador de Kaplan-Meier, conforme Carvalho. Segundo Colosimo e Diolo, 2006, a estimativa da função de sobrevivência de Nelson-Allen no tempo t é maior ou igual à estimativa da função de sobrevivência de Kaplan-Meier no tempo t. Isto é, as estimativas de Nelson-Allen para a função de sobrevivência são mais conservadoras do que as estimativas de Kaplan-Meier. Ainda, conforme Carvalho, o estimador de Nelson-Allen para a função de sobrevivência possui propriedades estatísticas superiores ao estimador de Kaplan-Meier, quando o tamanho amostral é pequeno. Importante mencionar que, diferente de Kaplan-Meier, não existem muitos pacotes estatísticos no R para a estimação de Nelson-Allen, sendo necessário fazer algumas adaptações no código para obter as estimativas de Kaplan-Meier, que serão apresentadas no exercício. Também, importante mencionar que a função de risco acumulado não tem uma interpretação probabilística, mas ela é muito importante na avaliação de modelos estatísticos, principalmente nos modelos de regressão de sobrevivência. Como exemplo de aplicação do estimador de Nelson-Allen, a gente vai utilizar os mesmos dados do exemplo anterior dos pacientes diagnosticados com o vírus HIV. Lembrando que a amostra conta com 193 indivíduos. Então, através do estimador de Nelson-Allen, a gente pode calcular a função risco acumulado e depois utilizar a relação entre a função risco acumulado e a função de sobrevivência para encontrar a função de sobrevivência. Os resultados para os 5 primeiros tempos de ocorrência de morte devido ao vírus HIV vão ser mostrados em uma tabela no próximo slide, mas antes disso, a gente gostaria de salientar como que a gente obtém a aplicação do estimador de Nelson-Allen no R. A gente também utiliza a função SurveyFit, mas dentro dela a gente tem que usar a função CoxPH. E observe aqui que a gente faz o tempo em função de 1, porque nesse caso a gente não está estratificando por nenhuma variável. Então aqui a tabela contém os 5 primeiros tempos de morte devido ao vírus HIV. O primeiro óbito ocorreu no tempo t igual a 16 dias, e nesse ponto o cálculo da função risco acumulado é o número de óbitos no tempo t igual a 16, que foi 1, dividido pelo número de pacientes sob risco nesse ponto, 193. Essa conta dá 0,0052. E tomando exponencial de menos esse valor, a gente chega no valor da função de sobrevivência no tempo t igual a 16, que é de 0,9948. O segundo óbito ocorreu no tempo t igual a 18. Então, a função risco acumulado em t igual a 18 é calculado como a função risco acumulado estimada no tempo t igual a 16, que a gente acabou de calcular, que é 0,0052, mais o número de óbitos em t igual a 18, foi 1, dividido pelo número de pacientes em risco no tempo t igual a 18, que é 192. Fazendo essa soma, a gente chega
em 0,0104. E a função de sobrevivência nesse ponto é obtida através, novamente, exponencial de menos a função risco acumulado no ponto, exponencial de menos 0,0104, que dá 0,9896. De forma análoga, a gente obtém os demais valores. Ainda aqui nesse exemplo, é importante a gente notar que em t igual a 21, que é a terceira linha aqui da tabela, a gente tem 191 pacientes sob risco de sofrer óbito devido ao vírus HIV. Nesse ponto, ocorre um óbito, aqui na coluna do delta N de T. Mas no próximo tempo, t igual a 22, o número de pacientes sob risco é 189. Isso porque também ocorreu uma censura entre os tempos 21 e 22. Então, por isso que no tempo t igual a 22, o número de pessoas sob risco é 189. Aqui a gente tem o gráfico superior, é o gráfico da função de sobrevivência para esses dados, e abaixo a gente tem o gráfico da função risco acumulado para esses dados. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o estimador atuarial. É mais um método não paramétrico muito utilizado na área das ciências atuariais para estimar taxas, como seguros ou retornos financeiros, por exemplo. A técnica vem sendo utilizada ao longo dos séculos, principalmente para representar as experiências de morte de uma corte de indivíduos. Também chamada de tábua de vida, a metodologia é bastante utilizada ainda nos dias atuais e consiste em representar períodos de tempo distintos nas linhas e nas colunas a representação dos status de mortalidade para os períodos. E assim como os demais estimadores, o do tipo atuarial também objetiva estimar as funções sobrevivência, risco acumulado e densidade, mas com a diferença de não ser conhecido exatamente o momento em que o evento ocorre dentro de um intervalo de tempo. A construção da tabela começa com a divisão do eixo do tempo em um certo número de intervalos. Suponha então que o eixo de tempo seja dividido em S mais 1 intervalos, definidos pelos pontos de corte nos tempos T1, T2 até Ts. Então, a gente vai ter J intervalos, de acordo com o interesse do pesquisador ou o modelo, e os tempos começando em 0 até o infinito. Suponha que existem N pacientes no estudo e K falhas distintas nos tempos T1, T2 até Tk. Considerando a função sobrevivência como uma função discreta com probabilidade maior que 0, somente nos tempos de falha Tj, com J indo de 1 até K, tem-se essa fórmula então da função sobrevivência. E algumas definições também são importantes, né? O dj e o nj, onde o dj vai ser o número de falhas no intervalo que contempla tj menos 1 até tj, e o nj, o número de indivíduos sob risco em tj menos 1, menos 1 meio vezes o número de censuras em tj menos 1, né, no intervalo tj menos 1 até tj. A explicação para o segundo termo desse NJ é que as censuras são tratadas como se correspondessem uniformemente durante todo o intervalo, né? Por isso que eles aparecem como se estivessem sob risco durante a metade do intervalo considerado. Assim, a estimativa para a taxa de morte, que a gente vai chamar de QJ, na tabela de vida, vai ser dada por essas duas definições, né? É a razão dessas duas definições. QJ, então, é igual ao DJ dividido por NJ. E utilizando a expressão da função sobrevivência, o estimador da tabela de vida vai ficar expressa por essa equação. E sua representação gráfica para a função sobrevivência também vai ser uma função escada, com valor constante em cada intervalo de tempo. Um exemplo que vai ser apresentado é sobre um estudo que foi realizado para investigar o efeito da terapia com esteroide no tratamento de hepatite viral aguda. Então, 29 pacientes com essa doença foram aleatorizados para receber placebo ou tratamento com esteroide. Os pacientes foram acompanhados por 16 semanas até a morte, que é o evento de interesse,
ou até a perda de acompanhamento. Os tempos de sobrevivência observados em semanas para os dois grupos seguem conforme a tabela, onde o mais indica a censura dos dados. Suponha agora que os dados no grupo de esteroide foram divididos em 4 intervalos, onde começa de 0 a 5 semanas, depois de 5 a 10 semanas, de 10 a 15 semanas e depois a partir de 15 semanas. Olhando para os dados, a gente pode perceber que o número de falhas no intervalo entre 5 a 10 semanas foi igual a 3, o número de indivíduos sobre risco no tempo 5 é igual a 9, e o número de censuras no intervalo entre 5 e 10 semanas é igual a 0. Então, se a gente quisesse estimar, por exemplo, o Q2, que corresponde ao intervalo 5 a 10 semanas, a gente aplicaria na fórmula e chegaria no valor de 0,33. E a interpretação seria que a taxa de morte entre a 5ª e a 10ª semana de terapia com esteroide é de 33,3%. Supondo agora que deseja-se estimar a função de sobrevivência no tempo T igual a 10 semanas para o grupo de esteroide, então temos que a função sobrevivência no ponto T no intervalo 2 é igual a 0,769 e o Q2 que a gente calculou anteriormente é 0,33. Substituindo esses valores na fórmula da função sobrevivência, a gente chega no valor de 0,513. E a interpretação seria que um paciente no grupo esteroide tem a probabilidade de 0,513 de sobreviver 10 semanas de tratamento. Os cálculos para estimar Q e função sobrevivência nos tempos podem ser estendidos da mesma forma como foram calculados para os demais intervalos. Aqui então uma tabela resumo com as estimativas para todos os intervalos. Falar então da conclusão do trabalho. A análise de sobrevivência, então, é uma ferramenta muito importante para estudar o tempo de ocorrência de desfechos de interesse para diversas áreas da ciência. No entanto, experimentos da vida real dessa natureza são, em sua maioria, caracterizados pela presença de censura nos dados. Como soluções para estes casos, então, nesse trabalho foram apresentados 3 estimadores não paramétricos, ou seja, modelos que não pressupõem alguma distribuição de probabilidade para o tempo de sobrevivência. Sobre as diferentes técnicas apresentadas, então. Primeiro apresentamos o estimador Kaplan-Meier, o qual é construído a partir de conceitos de probabilidade condicional e que pode ser utilizado com a presença de fatores que indiquem grupos, chamados também de dados estratificados. Depois falamos sobre o estimador Nelson-Allen, que é uma alternativa para o método anterior e apresentou resultados próximos, mas sendo preferível o seu uso por apresentar propriedades estatísticas superiores. E por último, o estimador atuarial, que possui forte influência histórica na estimativa da taxa de mortalidade e é amplamente utilizado até os dias atuais por profissionais atuários e demográficos. Exercícios. Exercício 1, questão A. Faça uma análise exploratória acerca dos dados. Busque características que possam auxiliar na compreensão dos desfechos. Exercício 2. Aplique o estimador de Nelson-Allen para calcular a função de sobrevivência e explique a implementação via R. Aqui nós fizemos uma correção de um equívoco, porque nos exercícios propostos nós colocamos para calcular a função de risco acumulado, mas na verdade nós queremos que se utilize os estimadores de Nelson-Allen via R, a implementação do estimador de Nelson-Allen via R, para obter a função de sobrevivência. B. Faça um gráfico da função de sobrevivência e interprete-o. E C. Fale sobre a relação do estimador de Nelson-Allen e Kaplan-Meier. Exercício 3, questão A. Também chamada de tábua de vida, o estimador atorial foi um estimador não paramétrico bastante popular durante o século XX, mas bastante utilizado ainda hoje. Comente fatores históricos e características sobre o estimador atorial. Questão B. Apresente a estimação da tábua de vida, assim como identidades importantes. Questão C.
A tabela a seguir foi construída a partir de dados de lesão espinhal, onde a primeira coluna representa o número de anos passados desde a lesão. A segunda coluna representa o número de indivíduos no começo daquele período de tempo. A terceira coluna representa o número de indivíduos que morreram durante o intervalo. A quarta coluna representa as censuras, ou seja, indivíduos que deixaram a corte durante aquele ano por algum outro motivo que não a morte. E a última coluna é a probabilidade de morte durante um ano começado pelo ano de lesão. Aqui está a tabela dos dados e a questão pede, portanto, dado que um indivíduo sobreviveu os 2 primeiros anos após a lesão na coluna, qual a probabilidade desse indivíduo sobreviver os próximos 2 anos? Por fim, exercício 4, questão A. Considerando os dados de sobrevivência sobre pacientes diagnosticados com câncer de pulmão, aplique o estimador de Kaplan-Meier com certificação por tratamento. Após, interprete os resultados. Questão B. No exercício anterior foi apresentado um plot da função de sobrevivência. Contudo, pode-se afirmar que essa diferença foi significativa? Faça um gráfico com intervalos de confiança e faça uma nova interpretação. Aqui estão as nossas referências, os livros que foram usados, análise de sobrevivência, teoria e aplicação em saúde e análise de sobrevivência aplicada. Obrigado!